Olá, gente, tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma disciplina, né? Essa disciplina que nós vamos iniciar é microbiologia e parasitologia. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Kellen Cristina, sou enfermeira e vou estar acompanhando vocês nessa disciplina. Vamos lá, falar de microbiologia e parasitologia, inicialmente a gente já tem uma ideia, né? Quando se fala de micro, pequeno, parasitologia, né? Parasitas, né? Dá uma ideia assim inicial, né? Microbiologia são micro, coisas bem pequenas que muitas das vezes a gente não consegue visualizar a olho nu, né? Então, a microbiologia, a parasitologia, nós vamos estudar para reconhecer doenças e entender, né, o que causa no nosso corpo. A introdução à parasitologia e microbiologia. O nosso tópico inicial, né, que é introdução, fala o seguinte: para muitas pessoas, as palavras germes e micróbio, né, micróbio, como é que dá uma ideia de coisa, né, meio que estranha, né? Germes e micróbios representam um grupo de criaturas minúsculas, né? Então, a professora colocou aqui, ó, bem, umas imagenzinhas bem animadas, né? Porque a gente já tem essa visão de que germes, micróbios é uma coisa bem nojenta, né? A gente já tem assim, tem pessoas que têm gastura até de falar em micróbio, em germes, né? Porque a gente acha que é uma coisa bem suja. E realmente alguns são. Que não se encaixam muito bem, né, nas categorias de uma pergunta antiga, que é o seguinte: é um animal, vegetal ou mineral? O que é? Os micróbios, também chamados de micro-organismos, são seres minúsculos, né, bem pequenos mesmo, que são, em geral, individualmente, muitos pequenos para serem visualizados a olho nu. Então, não se consegue enxergar os micro-organismos, os micróbios. São muito pequenos que a nossa visão, a visão humana, não consegue identificar. O grupo, né, inclui bactérias, fungos, leveduras e bolores, protozoários e algas microscópicas, né? Então, são bem pequenas. Então, nesse grupo, eles estão inclusos bactérias, fungos, leveduras e bolores, protozoários e algas microscópicas, né? Que são bem pequenas. Também inclui os vírus, né? As entidades acelulares, muitas vezes consideradas como o limite entre o vivo e o não vivo. Entende-se que um vírus, ele só sobrevive quando ele tem um hospedeiro, né? O vírus, ele também vive em constante mutação. O tempo todo ele está se mutando, se modificando. Para quem lida com a saúde, né, das pessoas, a compreensão em relação ao processo, né, biológico que envolve um micro-organismo é um fator crucial. Nós precisamos entender o que esses micro-organismos têm de benefícios e malefícios para a nossa saúde e para a saúde das pessoas que nós vamos cuidar, né? Precisamos entender, né, o que cada micro-organismo, né, tem de benefício, tem de malefício, para que a gente possa dar um cuidado diferenciado para cada micro-organismo, de acordo com as patologias que as pessoas podem desenvolver. A contaminação, né, de salas cirúrgicas, a veiculação de moléstia
e outras doenças presentes no ar, no sangue, na água e nos diversos meios naturais e as gravidades que certas doenças adquiram, né, que podem se adquirir, como a AIDS, a hepatite e outras, né? Tomaram uma dimensão, né, importante para que a gente possa conhecer, né? Tornaram importante o conhecimento dos principais patógenos causadores de tantos males à humanidade, né? Então, quando se teve a descoberta, né, do HIV, das hepatites, né, se tornou ainda mais importante a gente estudar, né, esses micro-organismos para que de alguma forma a gente consiga identificar, né, tudo aquilo que esses micro-organismos têm e a gente consiga descobrir a forma de combater a profilaxia, o tratamento, né, para proteger a saúde. Isso se tornou muito importante, né, ter o estudo da microbiologia. O estudo da microbiologia permite ao profissional da área da saúde entender o que os micro-organismos e a forma como eles interferem sobre a saúde do corpo humano. Então, vamos lá. Vamos voltar bem aqui para vocês entenderem, né? Vou falar bem pausadamente para vocês terem um entendimento. O estudo da microbiologia permite que nós, profissionais da saúde, né, entendam, né, que a gente consiga entender os micro-organismos, todos os micro-organismos, e a forma como eles interferem sobre a saúde do nosso corpo, né? Vamos lá, um vírus, que atualmente nós estamos tentando entender, buscando a vacina, é o coronavírus, certo? Nós estamos estudando constantemente, estamos procurando, né, forma de contágio, já sabemos, né, mas quando se estuda precisamos saber forma de contágio, o tempo, né, que sobrevive sobre as superfícies ou sobre todas as matérias, né, o tempo de contaminação, o tempo que leva para esse vírus se mostrar, né, ter o que? Sinais e sintomas. Então, isso tudo é importante saber dentro da microbiologia e só se entende sobre esses micro-organismos estudando, né, todas as fases, entendendo como são esses micro-organismos, né, passo a passo, detalhadamente. É claro que dentro da nossa área, da área da saúde, nós não somos pesquisadores, né? Os pesquisadores, eles precisam ter um entendimento completo sobre cada micro-organismo, né? Nós vamos entender o básico, né? Vamos entender as doenças que estão relacionadas com esses micro-organismos, a profilaxia e os tratamentos, se preciso for ser feito, né? Conhecer também, né, conhecendo, né, a atuação dos micro-organismos, é possível interromper a transmissão das doenças, que pode acontecer no mesmo indivíduo ou de um indivíduo para outro. Então, hoje nós sabemos que o coronavírus, ele é transmitido pelo ar, contato, gotículas, né? Secreção. Então, o que nós temos que fazer? Evitar o contato direto com as pessoas. Eu não posso ter o contato direto, falar muito próximo das pessoas sem o uso de máscara. Eu não posso estar mais apertando a mão das pessoas, como antes nós tínhamos o que, né? Chegava com as pessoas, nós iríamos cumprimentar, os homens, na maioria das vezes, apertavam nas mãos, as mulheres davam aqueles 2 beijinhos. Hoje não se pode mais fazer isso por conta da forma de contágio, né? Que foi estudado e descobriu,
desse micro-organismo, desse vírus, né? Que é assim que pode se contaminar de indivíduo para indivíduo ou até mesmo você pode ser infectado se você pegar alguma coisa, né? Pegar aqui, eu peguei nessa caneta, e aí uma pessoa que está contaminado pegou também, e eu logo que peguei nessa caneta, passei a mão nos olhos, passei a mão na boca, passei a mão no nariz, eu também posso ser contaminado dessa forma. Então, nós começamos a entender, né, essa forma de contágio, mas para isso precisou-se fazer um estudo para entender, né, a certeza de como era feito esse contágio. Começamos a entender que também atinge-se alguns órgãos, né? Principalmente as vias aéreas, né? Que é onde que a pessoa fica bem comprometida, né? Também se descobriu que também mexe com o sistema gastro, né? E aí depende das doenças crônicas que as pessoas que são acometidas pelo coronavírus se infectam, também pode ser comprometido. As pessoas que são de grupo de risco, que têm hipertensão, diabetes, que já são fragilizadas por algum tipo de doença, né? Doenças crônicas, também podem comprometer outros órgãos, porque já estão fragilizados e ele é um vírus com grande grau, né? É muito agressivo, então precisa se ter um cuidado. Mas para se descobrir tudo isso, foi preciso estudar o vírus, né? Foi preciso saber exatamente como ele age dentro do nosso corpo. É isso que a microbiologia faz, né? Estudamos o que esses micro-organismos atingem, né? Afetam no nosso corpo. A microbiologia e a parasitologia é importante para que saibamos que existem micro-organismos que causam doenças, né? Então, nós temos que ter essa ciência que o tempo todo nós estamos em contato com micro-organismos, né? E esses micro-organismos, eles podem trazer malefícios para a nossa saúde, trazendo moléstias, doenças. Mas também existem micro-organismos que podem ajudar. Mas isso aí já entra em outra questão que nós vamos saber lá na frente. E outros, né? Outros que ajudam o meio ambiente e até que auxiliam no nosso corpo. Então, existem micro-organismos que vão trazer benefícios e existem micro-organismos que vão trazer malefícios para a nossa saúde. Como todo estudo científico, o estudar, né, da microbiologia e da parasitologia exige que conheçamos o seu passado para que a partir dela entenda-se o que se faz, né, no presente e o que se pode esperar para vir, né, por vir. Então, nós temos que saber o passado, certo? O presente e temos que tentar entender o futuro para poder entrar com a prevenção, a profilaxia e o tratamento. É importante ter o conhecimento disso na microbiologia e na parasitologia. Lá no tópico 1.2, nós vamos falar sobre os conceitos e sub-áreas da microbiologia. O termo microbiologia, ele provém do grego mikros, né, que é micros, o que significa pequeno, né? Bios, vida, e logos, estudo. Microbiologia, né? Estuda, né? Seres bem pequenos, micro-organismos. A microbiologia é uma disciplina essencialmente médica que estuda os micro-organismos que encontramos em todo o nosso ecossistema, incluindo o solo, a água e as plantas, né? Em todo lugar que vocês estiverem, vão existir micro-organismos, né? Então, é importante a gente saber a forma
que temos para nos proteger. Os micro-organismos são seres tão pequenos que o ser humano não consegue enxergar, somente se torna visível se observado com a ajuda do microscópio. Então, eu não vou conseguir enxergar aqui, ó, nem com meu óculos, nem com uma lupinha, ó, que eu coloquei aqui, eu só vou conseguir enxergar com o microscópio, que é um aparelho que ele é adaptado para visualizar micro-organismos. Só que, no contexto geral, nós estamos em todo momento, nós estamos em constante contato, né, com diversos tipos de micro-organismo, né? Então, existe aqui, ó, coloquei essa imagem aqui para vocês verem, ó. Aqui tem uma pessoazinha e, ó, os micro-organismos o tempo todo querendo entrar no nosso corpo, né? Alguns podem trazer benefícios, outros vão trazer malefícios, né? Estamos em constante contato com os mais diversos tipos que existem em todo o ambiente, como também sobre o nosso corpo, né? Nós estamos falando sobre e dentro do nosso corpo. Dentro do nosso corpo também nós podemos ter o quê? Micro-organismo e alguns parasitas. A microbiologia teve início quando o inglês Robert, em 1965, observou em um microscópio uma amostra de tecido vegetal, ok? Então, ele primeiro estudou o quê? Uma amostra de um vegetal, uma planta, um vegetal, identificando apenas caixas em sua composição, as quais, depois de um tempo, ele denominou de células. Então, primeiro, inicialmente, ele observou lá aquele vegetal e ele viu que existiam caixinhas, né? E depois ele denominou, né, como células. Com a descoberta, deu-se o início, né, a teoria de que todos os seres vivos eram formados de células. Apesar de que ele, né, o Robert ainda não tinha observado um micro-organismo vivo. Ele ainda não tinha feito a comparação. Ele primeiro analisou um vegetal, ele compreendeu, né? Ele teve o entendimento que se aquele vegetal ele tinha células, os seres vivos, os micro-organismos vivos, também teriam células. Vale citar, né, os cientistas de grande importância que colaboraram para os estudos microbiológicos, né? Os estudos microbiológicos, eles foram, né, os prepulsores de todo esse conhecimento. O Robert foi o descobridor, né, das células, descreveu a estrutura da cortiça como semelhante a um favo de mel, né? Quem já viu um favo de mel? Cheio de casinhas, né? Todo assim, bem encharcadinho de mel, né? Bem arrumadinho. Então, ele teve, né? Para ele, parecia dessa forma. Composta por pequenos espaços vazios que chamou de células. Seu microscópio, no entanto, né, desenvolvido por ele mesmo, era ainda muito rudimentar. Vamos lá, essa palavra é muito complicada. Ele era muito arcaico, muito velho, muito ultrapassado, né? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Claro, ele trabalhou com os artifícios e os materiais que ele tinha naquela época. E naquela época, esse microscópio aqui era uma coisa extraordinária, né? Porque ninguém tinha tido a ideia de inventar um microscópio e ele foi revolucionário, né? Ele revolucionou toda uma geração. E ainda, né, para aprofundar a descoberta, ele não tinha
né? É um microscópio como nós temos agora, mas com o que ele fez, ele já conseguiu fazer várias descobertas. O Anthony, a primeira observação dos micro-organismos vivos. Então, o Anthony ele já conseguiu, né, observar os micro-organismos vivos. Considerado o pai da microbiologia, já que foi ele responsável pela construção do instrumento, né? O microscópio, que tornou possível a observação de seres pequenos. Então, ele que foi o responsável por construir os microscópios, o qual observou e descreveu e desenhou, né? Designou-se por animáculos, né? Animáculos pequenos, bem uma coisa bem pequenininha. O Lázaro, né, desfez a teoria da ambiogenese, mostrou que quando a carne era fervida, não alterava a sua composição, mas destruía os micro-organismos. Então, ele entendeu que a temperatura não alterava a forma física da carne, a matéria não alterava, mas, contudo, tirava aqueles micro-organismos que poderiam trazer malefícios para a nossa saúde. Então, ele entendeu que a carne era fervida, não alterava a sua forma, a sua composição, mas destruía os micro-organismos que estavam naquela carne. O Pasteur, né, relatou a teoria da biogenese através de uma experiência chamando o frasco de pescoço de cisne. Os micro-organismos provinham de outros pré-existentes nas poeiras e do ar. Ainda tinha o Tyndall, descobriu a forma de vida resistente ao calor, né, que existe micro-organismo que eles não morrem nem em altas temperaturas, e o Joseph desenvolveu o trabalho sobre a antiasepsia, né? Então, um conseguiu identificar os micro-organismos que são resistentes ao calor, que só morrem, né, em baixas temperaturas, e o Joseph conseguiu identificar, né, o trabalho sobre a antiasepsia. Então, eles conseguiram identificar, né, e desenvolveram um trabalho muitos importantes em relação à saúde, né, à área da saúde, para evitar muitos danos para as pessoas e também para os profissionais que trabalham. O Robert relatou os primeiros princípios como agem micro-organismos através do estudo de caso de uma doença, né? Quem já ouviu falar no estudo de caso? No estudo de caso, nós vamos conseguir identificar a história, né? Nós vamos fazer uma história, nós vamos identificar a história do paciente, vamos conseguir coletar todos os dados possíveis de um paciente, de uma doença, para que a gente consiga saber como a pessoa desenvolveu aquela doença, né? Já o James, esse nome chique, descobriu a estrutura do DNA. Ó, ele conseguiu descobrir a estrutura do DNA. O Alexander descobriu o quê? A penicilina, que foi um medicamento revolucionário, né? Que evitou muitas mortes, né? Por conta de infecções. Então, a penicilina foi um medicamento que salvou muitas vidas naquela época. O estudo do comportamento dos micro-organismos faz com que o micro-organismo envolva uma série de compressões, né? Várias compressões, que foram propostas por meio da classificação divididas em 3 termos: eubactéria, archaea e
eucária. Nome difícil de se pronunciar, certo? Mas nós vamos conseguir identificar. A microbiologia também desenvolve um estudo em diferentes áreas, por meio da pesquisa de micro-organismos contaminantes, né? Todos aqueles micro-organismos que são contaminantes. Um objeto que minimiza os seus efeitos e utilizá-los em favor do próprio homem e do meio ambiente, né? Nós conseguimos também identificar todos aqueles materiais que podem nos proteger dos micro-organismos. Os principais campos de aplicação da microbiologia incluem a medicina, alimentos, laticínios, agricultura, indústria e ambiente. Todos esses grupos trabalha-se a microbiologia. A microbiologia aplicada na medicina envolve todos os processos associados à pesquisa, à identificação e ao isolamento dos micro-organismos. Então, lá na medicina, junto com a microbiologia, vai conseguir fazer a identificação e o isolamento dos micro-organismos, né? Que são os causadores de diversas enfermidades, como as doenças infectos-contagiosas. Vamos lá, doenças infectos-contagiosas. Tuberculose, coronavírus, ISTs, todas essas doenças são infectos-contagiosas. Buscando, em primeiro lugar, o diagnóstico. Primeiro vamos diagnosticar qual é a doença e qual o micro-organismo. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos identificar para auxiliar o tratamento. Se eu sei qual é o micro-organismo, eu consigo já saber qual o tratamento e qual a medicação que precisa ser utilizada, tá? Para fazer esse tratamento. Nas indústrias alimentícias, ela é fundamental para o processo de fermentação da cerveja, do vinho e do queijo, né? Rações de produção e controle de qualidade de alimentos. Então, existe, né, alguns alimentos que precisam de micro-organismo para a produção. Nas indústrias farmacêuticas, a microbiologia é aplicada em muitos processos que envolvem o controle de qualidade de muitos produtos por análise de uma análise microbiológica. Então, na indústria farmacêutica, trabalha-se com controle de qualidade e análise microbiológica dos produtos. Na área da biotecnologia, a microbiologia manipula micro-organismos que são utilizados como fábricas para a produção de proteínas, surfactantes, adoçantes, usando genes de animais ou de plantas, os quais são introduzidos no genoma, o DNA, bacteriano. Na microbiologia ambiental, né, os processos nos quais muitos micro-organismos são introduzidos para resolver importantes problemas ambientais, como a reciclagem de água, de decomposição, né, de óleo, resultantes do derramamento, de acidente de petróleo. É importante, né, a gente saber que a microbiologia ela trabalha junto, né, quando se trata de tratar o ambiente, de modificar alguma coisa para melhorar esse ambiente. Em vários ecossistemas do solo e a reciclagem dos elementos químicos de alguns ambientes. Embora a microbiologia seja uma área muito específica que exige um conhecimento científico e
prático, né? Exige-se um conhecimento científico e prático. E suas explicações vêm em vários processos de pesquisas voltados à saúde. Então, a microbiologia nos ajuda a saber qual o micro-organismo, a saber que tipo, como nós vamos conseguir auxiliar no tratamento, saber qual é o tipo de medicação que nós vamos utilizar para combater ou sanar a transmissão. Já lá no tópico 1.3, ainda falando, né, sobre os conceitos de sub-áreas já de parasitologia. As parasitologias está ligado com o quê? Com parasitas, né? Analogamente, né, falando igual ao que ocorre na microbiologia, a parasitologia, igual como ocorre na microbiologia, a parasitologia é um ramo especializado das ciências médicas que se dedica ao estudo de parasitas. Olha só, aqui tem alguns parasitas, né? Alguns, porque existem muitos. É uma área de pesquisa bastante diversificada, pois os parasitas podem estar sobre a superfície, né? Até mesmo superfície, ou no interior dos seres vivos, né? Dentro do ser humano pode existir muitos parasitas, né? É uma área da pesquisa bastante diversificada, pois os parasitas que podem estar sobre a superfície ou no interior do ser vivo são de ampla distribuição, né? Hábitos variados e fácil disseminação. Então, temos que ter um certo cuidado. Para quem lida com a saúde humana, os profissionais da área da saúde, né? A parasitologia oferece ferramentas importantíssimas, né? Para conhecer os causadores de várias doenças. Então, a parasitologia vai nos auxiliar a descobrir várias doenças, incluindo, né, as famosas verminoses, né? Quem nunca teve uma vermezinha, né? E vivemos o tempo todo, né, com vermes, em contato com algum tipo de vermes. E as ectoparasitas, né? Que aí, junto desses aí, tem piolho, miíase, né? Que são aqueles parasitas que ficam dentro de algumas lesões, os piolhos que precisam, né, da cabecinha lá para poder sugar o sangue da pessoa e liberar suas lêndias, né? É um parasita, ele só consegue sobreviver se ele tiver um ser vivo. Então, logo, ele é um parasita, né? Assim também, com as medidas, nós vamos ter a profilaxia e a terapêutica, né, cabível em cada doença. Então, nós vamos conseguir identificar os parasitas e aí nós vamos entrar com profilaxia e o tratamento, né, a medicação. A medicação vai de acordo com o parasita. A parasitologia é a ciência que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e a relação entre eles. Não é possível identificar um parasita se eu não conseguir identificar o hospedeiro. Para eu conseguir saber como o parasita age em contato com o hospedeiro, eu preciso que eles estejam juntos, senão eu não consigo observar muita coisa. O estudo de parasitas baseia-se em outras disciplinas científicas, como a microbiologia, química orgânica e citologia. Então, elas dependem uma da outra para conseguir ter um resultado final. Embora o nome parasita tenha a conotação, negativa, que não seja, né, não tem um nome muito bonito. A maioria dos parasitas não tem um nome muito bonito, né? Então, logo a gente acha que é uma coisa ruim.
Nem todos os parasitas afetam, né, os seus hospedeiros, né? Nem todos afetam os seus hospedeiros. Afetam como, professora? Através de patologias, de moléstias, né? Conseguem causar mal para o seu hospedeiro, né? Em alguns casos, a parasitologia demonstra como a relação de um parasita, prestem bem atenção, a relação de um parasita com o seu hospedeiro é mutuamente, né, benéfica, chamado mutualismo. Significa que o parasita está dando alguma coisa e o hospedeiro também. Então, eles estão fazendo uma troca, está sendo mútua. O parasita e o hospedeiro podem se proteger da presença, né, da presença um do outro ou fornecer alimento um para o outro. Então, eles estão fazendo trocas, né? Então, se torna uma coisa mútua. Quando o parasita e o hospedeiro não podem existir separados, seu relacionamento é chamado de simbiótico. Então, existem parasitas que não conseguem sobreviver sem o seu hospedeiro, logo eles acabam morrendo. Então, esse relacionamento é chamado de simbiótico. Os dois organismos são igualmente e mutuamente dependentes um do outro. Um não consegue sobreviver sem o outro. Então, eles são dependentes mutuamente um do outro. A parasitologia, quando usada em aplicação, né, em medicamento para o uso humano e veterinário, tendem a examinar a relação entre os parasitas que invadem e causam danos ao animal ou ao corpo humano. Então, precisamos examinar os parasitas para saber a relação desses parasitas enquanto eles invadem o corpo, né, do animal ou do ser humano, e vamos descobrir qual é o tipo de danos que eles causam. Então, a microbiologia e a parasitologia, ela é importantíssima dentro da nossa disciplina, né, dentro, né, da nossa grade curricular, para que a gente possa conseguir, né, saber quais são os micro-organismos, quais são os parasitas, para que a gente possa traçar, né, um método de trabalho, né, um trabalho para sanar ou cessar, né, parar a transmissão ou sanar a transmissão. Você pode parar somente aquela transmissão ou acabar com a transmissão. Existe a diferença, tá? Eu também preciso saber o tempo que esse micro-organismo leva para disseminar, o tempo que ele leva para danificar, né, as células, os órgãos, dependendo do micro-organismo. Os parasitas, como esse parasita se comporta, né, quando ele está com o hospedeiro, como ele invade esse corpo, quais são os danos que ele causa para o ser humano, para o animal, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Beijo, tchau!